Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, depois de tanto tempo, né? E eu quero começar logo esse vídeo pedindo desculpas a vocês por esse tempo que eu fiquei afastada aqui do canal, mas esse vídeo é justamente aí para explicar para vocês o porquê que eu precisei ficar sumida esse tempo, então espero muito que vocês entendam, tá? E também pedir desculpa aí pela minha voz que tá um pouquinho rouca, falhando, estranha, mas é porque eu peguei uma gripe de ontem pra hoje. Só que eu queria muito gravar logo esse vídeo, e agora que tá tudo bem, aí veio essa gripe pra atrapalhar. Mas eu não vou deixar ela me derrubar, não. Vou aqui gravar. Se de repente a voz falhar, eu repito, ou então corto aí na edição, pra vocês poderem entender tudo certinho, tá bom? E eu tava com muita saudade de gravar aqui pro canal, interagir, mostrar o meu dia a dia, ter essa troca com vocês, que eu acho muito bacana, receber carinho. É claro que a gente também recebe muita crítica, muito comentário assim que nem é crítico, mas é ofensivo mesmo, sabe? Aí desanima, te deixa triste. Mas a gente não pode absorver esses comentários, não, e tem que fazer com que os outros comentários que são bons, que são construtivos, né, façam valer a pena. Então é isso, gente. Vou começar aí já a contar pra vocês tudo o que aconteceu nesse tempo pra mim ter ficado tão sumida aqui do canal. Bom, gente, vocês já leram o título aí e viu que eu estou grávida e realmente estou grávida. E eu tô muito feliz mesmo. Era uma coisa que eu queria muito. O Michael, que é meu marido, também queria muito. Então a gente tá assim muito feliz. A gente já havia conversando um tempo sobre o assunto, sobre ser a hora de ter nosso bebê, porque a gente tem nossa casa, tem nosso carro, tem a nossa estabilidade. Eu tenho 26 anos, o Michael já tem 29. Então, assim, a gente não queria esperar muito para isso acontecer, porque na verdade, se a gente ficar esperando também o momento perfeito, ele nunca vem, né, gente? Porque nada é perfeito, a gente sempre tem um probleminha ou outro, uma coisinha ou outra que a gente queira fazer. Então, a gente resolveu que esse era o momento e que as outras coisas a gente ia construindo com o nosso filho mesmo e que tudo ia dar certo. Então a gente resolveu ter um filho e aí eu fui no médico, fui no ginecologista, conversei, expliquei que eu queria engravidar, fiz exames de sangue preventivo para ver se estava tudo certinho. E aí peguei o resultado, tudo certo, e ela me orientou a começar a tomar o ácido fólico. Então, assim, tava tudo certo. E aí, quando foi no final do mês de maio, eu resolvi parar de tomar um anticoncepcional. E aí, no dia 27 eu parei, e no dia 28 eu já comecei a tomar o ácido fólico. Mas assim, eu comecei porque eu achei que eu não ia engravidar assim de cara, né? Eu achei que eu ia demorar uns 2, 3 meses aí pra poder engravidar, porque eu já tomo remédio há muito, já tomava, né, remédio há muitos anos. Mas é claro que eu não sou inocente, eu sabia, a médica falou que como eu poderia engravidar no mês seguinte, eu já poderia demorar, entendeu? Então isso era muito relativo, não tinha como. Enfim, a gente tá na chuva, é pra se molhar, né? Então eu não tava assim, inocente, não. Eu sabia que poderia acontecer, mas eu fiquei bem surpresa de ter engravidado logo no mês seguinte. Foi isso que aconteceu. Eu até anotei aqui, porque eu posso me perder em alguma coisa. Mas olha, eu parei de tomar o anticoncepcional dia 27 de maio e comecei a tomar o ácido fólico no dia 28. E aí, quando foi no dia 30 de maio, né, eu menstruei, fiquei menstruada. E aí eu fiquei uns 6 dias, porque assim, sempre no primeiro dia vem bem pouquinho, aí no segundo já, né? Só que como você tem que considerar mesmo esse pouquinho, então foi 30 de maio que eu fiquei menstruada, e aí eu fiquei uns 6 dias. E depois que a minha menstruação foi embora, eu não continuei com o remédio, né? Eu realmente parei, não tomei mais, só continuei com o ácido fólico, né? Porque é recomendável você tomar ele 3 meses antes de engravidar. No meu caso, foi só um mês que eu consegui tomar. Mas tá bom, já ajudou, né? Muitas mulheres que não planejam não conseguem tomar os 3 meses antes. O importante, assim, é você tomar na sua gravidez, né? Você ter todo aquele acompanhamento. E é assim, gente, eu sempre tive o ciclo regulado por conta do remédio, né? Por conta do anticoncepcional. Então eu tomava lá aquela cartela inteira, dava pausa de 7 dias, nessa pausa a menstruação vinha e tudo normal.
E eu não sabia se meu ciclo era regulado ou não sem o anticoncepcional, porque fazia muitos anos que eu tomava, fazia quase 8 anos que eu tomava o anticoncepcional. Então eu não lembrava mais de como era a minha menstruação antes, se era regulada, se não era, enfim. Mas eu contei como um ciclo normal, né? 28 dias, tudo certinho. E aí, dado esse tempo, a minha menstruação começou a atrasar, ela não veio, né? Ela era pra vir, acho que dia 27, isso, dia 27, e aí começou a não vir. E eu fiquei preocupada e ao mesmo tempo assim, foi só porque desregulou aí a menstruação e tudo mais, né? Bagunçou por conta da falta do remédio e tal, daqui a pouco ela vem. Mas é aquela coisa, né, gente? Como eu tava querendo engravidar, eu só não achava que seria assim tão rápido, mas sempre tem aquela esperança, né? Aquela coisa toda. Então eu já fiquei assim, será? Não será? Não sei, vamos ver. E aí, quando deu 3 dias de atraso, no dia 30, eu falei assim: eu vou comprar um teste só pra poder, sei lá, por desencargo. E aí eu comprei esse teste aqui, até peguei aqui pra vocês poderem ver, já verifique, até marquei aqui 30/6/2019, foi essa aqui. E aí, negativo, né? Olha, negativo, só um risquinho, tá vendo? Eu falei, tá bom, então isso aqui é só ansiosidade mesmo da minha parte, daqui a pouco a menstruação vai descer, né? Com um pouquinho de atraso, mas é só por causa da menstruação ter ficado desregulada mesmo, enfim. Só que aí aquela coisa de tentante que você vai, fica com aquela esperancinha, e a menstruação nada de vir, deu 6 dias de atraso e eu falei, vou fazer outro teste. E aí no dia 3/7 eu comprei esse teste aqui da Confirme, tá? Porque, sei lá, como aquele outro deu negativo, eu falei, vou comprar de outra marca. Mas eu não queria comprar aqueles caros, gente, porque uma parte de mim dizia que não era. Desencana, é só mesmo o seu ciclo que desregulou, bagunçou e daqui a pouco ela vem, tá? Então, comprei esse daqui e novamente deu negativo. Um risquinho só. E aí eu falei, gente, chega. Não vou ficar mais pensando nisso. Deixa pra lá, daqui a pouco ela vem. E aí eu comecei a sentir umas cólicas estranhas, sabe? Muito pouco, mas sentia. Como a gente vai realmente ficar menstruada, a gente começa a sentir uma cólicazinha. Então, eu senti isso. E aí, quando foi no dia 5/7, né, 5 de julho, eu fui ao banheiro e vi um sanguezinho, assim, meio amarronzado, sabe? Muito pouco, muito pouco. E aí eu, putz, tá descendo, bichinha. Tá vindo, tô tranquila, né? Referente a isso, porque eu queria pelo menos que ela vinha, ou então que um teste desse positivo, porque quando não dá um nem outro, a gente fica assim, pirada, sabe? Desencanada. Eu não sei se com vocês aí que são tentantes, ou que já tentaram, enfim, já passaram por isso, sabe? Como é. Então, a gente fica assim, a gente quer uma resposta. Por mais que a menstruação venha e a gente possa ficar frustrada, triste, não foi dessa vez, mas pelo menos ali a gente tem uma resposta, não fica naquela expectativa que eu acho que é o mais, assim, tenso, sabe? E aí eu falei, ela vai vir, vai vir. Só que o primeiro dia sempre vem pouquinho, né? E aí no segundo dia, que foi no dia 6 continuou aquele pouquinho, bem pouquinho. E aí no dia 7 bem pouquinho. Gente, era muito pouco. Pouco, pouco. Então ficou 5 6 7 esse sanguinho, bem pouquinho. E aí eu fiquei assim, nossa, tá estranho. E eu já tinha lido sobre nidação, né? Sobre essas coisas, mas eu nunca pescava exatamente quando é o tempo certo dessa nidação acontecer. Tem mulheres que acontecem, tem mulheres que não, é perfeitamente normal. E eu acho, creio eu, que esse sangue foi a nidação sim, porque foi só esses 3 dias e geralmente é assim, vem bem pouquinho, ou vem vermelhinho, ou vem meio marronzadinho, porque a quantidade, pelo menos foi o que eu li. E fica bem pouquinhos dias, não é muitos dias que nem a menstruação, né? Que no meu caso às vezes ficava até 6 dias, 5 dias menstruada e aquele fluxo constante. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, eu achei estranho, né, esse episódio aí de sangue, mas parou, desencanei.
Mas aí, quando deu 10 dias de atraso, eu passei muito mal de madrugada, cheguei a vomitar e tudo mais. Foi horrível, horrível, horrível. Passei muito, muito mal. E aí eu achei aquilo muito estranho, de ter passado mal e tudo mais. Só que uma parte de mim não queria levar muito a sério pra poder não ficar, assim, iludida, né? E a menstruação nada ainda. E aí eu falei, gente, eu vou ter que fazer outro exame. Só que eu tava tão, assim, frustrada com os outros testes que eu tinha feito de farmácia que eu falei, eu vou fazer, mas eu não vou fazer o de farmácia, eu vou direto pra fazer o de sangue. Porque pode ser que esteja muito no comecinho, e aí esses testes de farmácia mais baratinho realmente não vai acusar. E eu não queria gastar dinheiro pra comprar aqueles mais caros, sabe, que são mais sensíveis e acabar dando em nada. E o de sangue, eu achei que pelo menos ali ia me dar uma resposta melhor, né? Fazendo o quantitativo, você tem ali a quantidade de hormônio, então você já tem uma base, entendeu? Então eu achei mais seguro fazer esse. E aí, quando foi no dia 10 de julho, que já eram uns 13 dias de atraso, se eu não me engano, e aí eu fui fazer um beta-HCG de manhã e o resultado ia sair à tarde. Porém, eles me ligaram de tarde pedindo para me voltar no dia seguinte para refazer o exame. Eu perguntei por quê, mas eles falaram, né, a recepcionista falou que não passava essa informação. Eu acredito que foi para fazer uma confirmação no teste, enfim, não sei. Só sei que no dia seguinte eu fui, fiz novamente o exame. E aí, no mesmo dia, né, 11 de julho, às 6 da tarde, saiu o resultado do exame. E aí eu fui conferir, né, pelo site e tava lá reagente. Até peguei aqui pra mostrar pra vocês, olha. Reagente. E deu uma quantidade, assim, até pouca, né, de hormônio. Ó, deu 486 e 1 mui, sei lá. Não sei se vai focar pra vocês verem. Não tá focando, mas aí eu vou deixar pra vocês aqui na telinha a quantidade que deu, tá? Então, assim, eu fiquei uma pilha com esse resultado, porque por mais que não estava positivo, mas estava reagente, então você associa, né? Se tivesse não reagente, você ia saber que não tava. Mas mesmo assim bate aquela dúvida. E aí eu logo mandei mensagem pro meu marido, comecei a falar com ele por mensagem, aí ele falou, calma que eu vou dar uma pesquisada aqui. E aí ele pesquisou na internet lá do trabalho dele e viu que realmente reagente significava um positivo, que eu realmente estava grávida. E mesmo sabendo disso já, né, assim, pela lógica, eu fiquei uma pilha com aquilo, sabe? Fiquei muito nervosa. É uma mistura muito doida de sentimentos, gente. É felicidade, é tremor, é não acreditar, é muito estranho. E aí eu pedi pra ele se ele podia passar na farmácia, trazer um teste de farmácia pra mim poder ter certeza, porque sei lá, eu queria ver aqueles dois risquinhos assim, só pra poder, realmente foi, sabe? E aí eu falei pra ele, ó, traz um baratinho mesmo, porque se o baratinho der positivo, filha, é porque realmente já aumentou os hormônios, então agora tá tudo certo e tô grávida mesmo. E foi o que aconteceu. Ele trouxe, olha, ele trouxe dessa marca aqui, Graviteste, tá? Foi, ó, dia 11/7 que eu fiz, junto com o resultado do beta, só pra me poder, assim, ter a comprovação ali nos dois risquinhos também, além do sangue, que é o mais certo, né? A gente sabe que é o mais certo, mas cabeça de mulher vai entender, né? E aí deu dois risquinhos, tá vendo? Aqui na câmera parece até que tá mais fraco, mas tá mais forte. Dois risquinhos, e aí eu fiquei assim, caramba, fiquei tremendo de novo, fiquei nervosa. E aí, enfim, foi aquela coisa, aquela euforia. Gente, eu não gravei nada pra vocês. Minha reação, reação do meu marido, não gravei. Por quê? Era uma coisa que a gente já tinha planejado, que a gente já tinha combinado, que a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Eu acho que se a gente estivesse já há muito tempo tentando, aí talvez eu até gravaria, porque seria uma surpresa de várias frustrações e tudo mais. Primeiro mês que a gente estava tentando. A gente conversava direto sobre aquilo, sabe? A menstruação atrasava, cada dia que ia atrasando a gente conversava, a gente estava, sabe?
não tinha como fazer surpresa pra ele ou fazer surpresa pra mim, assim, não. Não, gente. Era uma coisa que a gente queria muito, né? Era uma coisa esperada. Então, eu não gravei. Não gravei a reação dele. E também não gravei a reação de ninguém, na verdade. Gente, eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa, muito ansiosa. Então, pra mim, não dá pra fazer essas coisas. Eu até pensei em gravar a reação da família. Mas no mesmo dia a gente já contou pros meus pais, porque vocês sabem, né? Eu moro em cima da casa deles. Então, eu não ia aguentar ver eles todos os dias, até preparar uma surpresa bonitinha, uma coisa assim, simbólica, não. Eu já desci, já contei pra eles. No mesma hora a gente pegou o carro, já fui lá pra casa da mãe dele. O pai dele nem tava em casa, tava trabalhando, mas a gente foi lá, contou pra minha sogra. Então, assim, gente, eu não fiz surpresa pra ninguém. No mesmo dia que a gente ficou sabendo, a gente já contou pros nossos pais, também só pra eles, né, e nossos irmãos, assim, mas pra ninguém. E foi uma alegria, assim, constante, sabe? Eu até gostaria de ter gravado surpresas, reações, não só pra postar aqui pra vocês poderem ver, mas também pra guardar de lembrança, pra poder mostrar pro meu filho, né, ou pra minha filha futuramente. Mas enfim, gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já queria explodir, contar pro mundo inteiro aquela minha felicidade, sabe? Então não fiz nenhuma surpresa. Até me desculpem aí se vocês gostariam de ter visto alguma reação, mas eu realmente não consegui aguentar, tá? Bom, gente, então assim, eu já contei pra vocês como é que foi que eu descobri a minha gravidez. Eu contei mais assim a questão mesmo de como eu me preparei pra isso, né? Os atrasos, as datas de atraso, os testes que eu fiz, enfim. Em relação a sintomas, essas coisas, eu vou contar pra vocês em um outro vídeo, quando eu fizer um diário do primeiro trimestre, eu quero fazer, e aí eu conto pra vocês todo esse processo aí de sintomas, tá bom? Então eu já contei pra vocês como é que eu descobri que estava grávida. E agora eu vou contar um pouquinho também, não vou me prolongar muito, depois eu vou fazer um vídeo separado também explicando, com mais detalhes o que aconteceu. Mas eu quero contar pra vocês por que que eu tive que ficar sumida do canal. Porque eu não fiquei só porque eu estava grávida, entendeu? Porque a nossa vida segue normalmente, né? Apesar de a gente ter alguns sintomas chatinhos, mas a gente continua vivendo a nossa vida, trabalhando, enfim, fazendo as nossas coisas dentro de casa. Bom, então o que aconteceu foi o seguinte, no dia 11 de julho eu descobri que eu tava grávida, né? Descobri positivo, aquela felicidade toda e tudo mais, já querendo fazer planos, enfim, aquela euforia. E aí, 2 dias depois, no dia 13 de julho, eu fui no banheiro fazer xixi, né? E aí eu fui limpar com papel e no papel saiu um sangue, meio vermelhinho, bem, sabe, vivo, assim. E pouca quantidade, não foi muito, não foi assustadora, tipo, ai, nossa, quanto sangue. Não, foi pouco. Mas foi o suficiente pra me assustar. Eu fiquei em prantos, eu chorei horrores, eu falei, pronto, eu perdi meu bebê, tô perdendo meu bebê, o que tá acontecendo? Aquela coisa assim. E aí eu pesquisei na internet, comecei a pesquisar, pesquisar, via coisas que me deixavam mais apavorada, mas também vi muitas coisas que me deixavam assim, calma, respira, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí foi o que eu fiz. Eu deixei o sábado passar, foi à tardinha, né? E aí no domingo continuou um pouquinho, mas aí já foi ficando mais amarronzado e bem pouquinho. E aí já na segunda-feira, dia 15 de julho, eu fui ao médico, né? Fui numa consulta, porque eu precisava muito saber o que estava acontecendo. Eu tava apavorada, não sabia o que pensar, o que poderia estar acontecendo, por que aquele sangue. E aí a obstetra foi, me acalmou, conversou comigo, falou que poderia ser nada, mas que também poderia ser alguma coisa. Então aquilo tinha que ser investigado, só que precisaria fazer uma transvaginal para poder ver o que estava acontecendo, né? Uma ultrassom de transvaginal. E aí ela fez no consultório dela o toque, ela olhou, não saiu sangue, né, na luva dela, mas ela falou que realmente teve um sangramento ali e tal. Então ela passou esse exame pra mim e aí eu não consegui fazer no mesmo dia nem no dia seguinte. Eu só fui fazer esse exame na quarta-feira, que foi no dia 17 de julho. E aí o médico disse pra mim que aquele sangramento era devido a um hematoma que eu estava naquele momento. E aí eu fiquei,
quê? Hematoma, sabe? Eu fiquei assim, hã? Porque eu nunca tinha ouvido falar, né, disso. E aí ele me mostrou lá o hematoma, tudo, falou do tamanho. É, e aí eu fiquei apavorada, mas ele conversou comigo, falou que era comum, não é normal, mas é comum acontecer em algumas mulheres. E não se sabe por que que isso acontece. Não tem assim como você evitar, não tem um motivo que causa aquilo. Simplesmente acontece com algumas mulheres. Pelo menos foi o que ele me passou e um pouco do que eu li também, tá, gente? Foi isso, que não se sabe por que isso acontece, não tem como evitar, simplesmente acontece com algumas mulheres, lá o hematoma. E esse hematoma é tipo um coágulo de sangue que se forma ali. É... E eu fiquei assim, muito apavorada, né? Porque é perto do saco gestacional e tudo mais. Esse hematoma que eu tive, ele é chamado de hematoma subcoriônico, mas ele também é chamado e é conhecido como descolamento ovular. Então, nada mais é de que ele pode descolar ali, pode ter um descolamento maior e aí você pode vir a ter um aborto, né? Você pode perder o seu bebê por isso. Então, ele é de extrema importância que você repouse, que você não pegue peso, que você fique deitada, de pernas para cima ou sentada, enfim, mas repousando e não fazendo nenhum tipo de esforço, movimentos, enfim, gente. E tomar bastante água, se cuidar, né? Repousar bastante. E aí esse hematoma, né, esse descolamento, ele vai regredindo, ele vai diminuindo. E aí você vai ficar boa, ele vai sumir e tudo vai ficar tranquilo. Mas caso você não faça isso, ele pode vir a aumentar e ter um descolamento maior e você perder o seu bebê. Então, pensa, eu fiquei apavorada, fiquei morrendo de medo. Então, eu levei esse exame para minha médica e rapidamente ela já me recomendou repouso, né? Absoluto, ficar deitadinha, não ficar fazendo nada. E também fazer o uso do Utrogestan, que é um medicamento. Eu não tenho a caixinha dele aqui agora, tá guardado ali. Porque como eu falei aqui pra vocês, depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre esse hematomas, né? Sobre esse descolamento. Porque quando eu tive, eu pesquisava vídeos, eu pesquisava relatos, né? Eu queria ver sucesso, eu queria ver gente que passou por aquilo e que deu tudo certo e que a gravidez evoluiu normalmente. Então eu quero muito fazer esse vídeo para ficar registrado aí para outras pessoas que estão passando por esse momento ou que podem passar e aí vão pesquisar, vão procurar saber, porque a gente fica pesquisando mesmo, não tem jeito. E eu ficava, olhava os vídeos e aí ficava mais calma. Então eu acho super importante e aí eu vou fazer esse vídeo para postar aqui no canal, tá bom? E aí eu mostro a caixinha, enfim, mas esse remédio, ele pode ser tanto via oral quanto via vaginal. E aí eu tomei quase 3 cartelas dele, gente, quase, porque a última, na verdade, eu nem precisava ter tomado, mas aí a médica mandou eu tomar e eu fui e fiz uma ultrassom por minha conta, porque eu tava preocupada, eu queria saber como é que tava. E aí nela eu fiquei sabendo que o hematoma já tinha sumido. E depois eu fui fazer de fato a ultrassom que a médica pediu depois de um tempo. Então, quer dizer, eu tomei um pouco mais do que 2 cartelas só. Um pouco mais. Não cheguei a tomar as 3 cartelas completas. Mas enfim, eu vou explicar todos os detalhes pra vocês depois num outro vídeo, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês é isso. Eu tive esse hematoma, esse descolamento ovular, e eu precisei ficar de repouso, precisei tomar essa medicação, e eu realmente não podia continuar gravando aqui pra vocês, não podia continuar fazendo as minhas atividades dentro de casa. Quem ficou me ajudando muito, muito mesmo foi o Maicon, meu marido, ele me ajudou demais na casa, ele lavou o banheiro, varanda, ele fazia as coisas pra me ajudar, minha sogra também veio, me ajudou, enfim. Eu realmente fiquei de repouso e fazendo uso da minha medicação pra poder melhorar. E aí, com o tempo, o hematoma foi regredindo, foi diminuindo de tamanho, até que, graças a Deus, agora nessa última ultrassom que eu fiz, que foi a morfológica do primeiro trimestre, né, que é a translucência nucal, foi realmente visto que não tem nada de hematoma, já sumiu tudo, tá tudo certinho. E aí eu fiquei mais tranquila, fiquei mais calma e eu tava esperando muito isso acontecer,
para que eu pudesse ser liberada, né, do repouso, para que eu pudesse voltar com as minhas atividades normais aqui em casa. É claro que todo cuidado é pouco, para não pegar peso, né, fazer muitos esforços excessivos, assim, mas eu queria voltar, a arrumar minha casa, fazer as minhas atividades e continuar gravando o vídeo aqui pra vocês. Então, com esse resultado positivo, me deixou mais tranquila, me deixou mais calma e me deixou voltar aqui pro canal, tá? Então, gente, foi esse o motivo para eu ter ficado sumida esse tempo. Espero muito que vocês tenham entendido o que aconteceu. E sim, é sério, é muito sério. Se você não ficar de repouso, você pode perder o bebê. E Deus me livre eu pensar nisso naquele momento. Eu ficava triste só de imaginar. Então eu segui tudo certinho para que pudesse ficar tudo tranquilo. Até demorou um pouco mais do que eu imaginei. Eu achei que na primeira cartela do remédio com repouso já teria sumido, mas não, eu precisei continuar, então isso levou um pouco mais de tempo. Mas foi isso que aconteceu. Graças a Deus tá tudo bem, tá tudo certo. O descolamento já saiu, o bebê tá bem, tá muito bem, graças a Deus. Eu fico muito feliz, muito feliz. E agora sim, enfim, eu vou poder respirar e curtir um pouco minha gravidez, porque esse começo foi muito tenso, gente, muito preocupante, foi triste, sabe? Eu não conseguia fazer nada que eu já ficava pensando, ai meu Deus, será que isso vai prejudicar? Então, assim, agora eu vou poder relaxar, vou poder planejar as coisinhas do meu bebê, vou me organizar e vou curtir mais a minha gravidez, que é o que eu quero muito, muito fazer. Então é isso, gente. Me desculpem por esse vídeo ter ficado tão longo assim, mas é que eu precisava contar pra vocês que eu estava grávida, como eu descobri que eu estava grávida e por que eu fiquei sumida aqui do canal, tá? Eu precisava dar essa satisfação pra vocês, porque querendo ou não, vocês me acompanham aqui, acompanham a minha vida, acompanham o meu dia a dia. Então eu acho nada mais justo do que compartilhar com vocês todo esse tempo, todo esse processo que aconteceu, né? Pra chegar até aqui. E agora vai ter outros tipos de conteúdos aqui no canal, né, gente? Porque eu não posso falar pra vocês que eu não vou falar sobre a minha gestação, porque é impossível não falar, né? É um momento, assim, único que eu tô vivendo na minha vida, um momento muito esperado, um momento também de muitos medos, dúvidas, enfim, eu quero compartilhar tudo com vocês aqui, cada etapa que for se concluindo, que for passando. Mas também não vou deixar de ter os conteúdos que eu tinha aqui, né? Que é do meu dia a dia, arrumando a minha casa. É claro que eu vou pegar um pouco mais leve, né? Não vou pegar tanto peso, mas eu tô até precisando, gente, dar uma boa arrumada aqui, mas aí, enfim, vamos desenrolar isso aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham entendido, compreendido e gostado aqui do papo de hoje, tá? E assim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer pra mim, deixem aqui nos comentários, ou então deixa lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, deixa as perguntinhas de vocês, que aí eu gravo um vídeo respondendo, tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, gente, vai lá, me segue no Instagram, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa aquele like de vocês pra me ajudar, pra compartilhar esse vídeo aí com as outras pessoas, pra todo mundo poder acompanhar tudo o que aconteceu aí nesse tempo de sumiço, tá? E essa grande novidade que me deixou muito feliz. Ah, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha barriguinha, pra atualizar aí, que eu acho que eu não falei. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu deveria estar com 5 semanas, ou quase 5, não sei. Mas quando eu fiz a primeira ultrassom, que foi quando eu descobri o hematoma, eu tava com 6 semanas certinho, tá? Então hoje eu tô com 12 semanas e 6 dias, né? Amanhã, que esse vídeo vai ser postado na quarta-feira, eu já vou estar com 13 semanas certinhos e aí vocês já vão saber muito bem como é que tá. Olha, gente, a barriguinha de frente, agora de lado, ó. Tá bem pequena ainda, mas agora que tá começando a formar uma barriguinha aí, né, de grávida, mas tá bem pouquinho ainda, ó. Ah, gente, eu quero agradecer muito o carinho de todo mundo que me compreendeu durante esse tempo que eu não tava postando vídeo aqui, que foi lá, que demonstrou um certo carinho pra mim no Instagram,
Muito, muito obrigada, tá bom? De coração, amo muito vocês, obrigada mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Muitos beijos e até o próximo vídeo.